Fala aí, gente linda, tudo bom? Esse aqui é uma videoaula sobre parte geral do direito civil, aula 2, na verdade, porque a nossa aula 1 é a nossa aula introdutória, que a gente chega, conversa, fala sobre o período, mas eu vou entrar então na aula 2, tá bom? Que vai tratar da pessoa natural. Bom, todo sujeito de direito, ele é uma pessoa. No nosso ordenamento jurídico, se você abrir o artigo 1º do Código Civil, você vai ver que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, quando o código fala pessoa, é o gênero, e aí engloba pessoa natural e pessoa jurídica, que são os dois tipos de pessoas que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Nós vamos começar a estudar a pessoa natural. Bom, quando o código diz pessoa, ele também não faz nenhum tipo de ressalva, nenhum tipo de exceção. Até porque não seria possível, pelo artigo 5º caput da Constituição Federal de 88, todas as pessoas são iguais. Então ele não vai fazer nenhum tipo de distinção. Ele vai dizer que todas as pessoas são dotadas de capacidade, personalidade jurídica, que a gente vai ver já daqui a pouquinho. Mas afinal de contas, quem é a pessoa natural? Eu sempre gosto de usar um conceito que é muito antigo, né? Vem de Roma antiga, que vai dizer que pessoa natural é todo ser nascido de mulher. Nasceu de mulher é pessoa natural. Nós sabemos por aspectos biológicos, né? Que todo ser que nasce de uma mulher, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele é uma pessoa. A partir de que momento ele vai se tornar uma pessoa? Ele vai se tornar pessoa do nascimento com vida, segundo o artigo 2º. Porque o artigo 2º vai dizer que a personalidade jurídica da pessoa natural surge do nascimento com vida. Depois ele vai fazer o salvo, mas vamos ficar com essa primeira parte aqui do artigo 2º. Então o artigo 2º vai dizer que é do nascimento com vida. Mas a partir de que momento eu nasci? Nós marcamos o nascimento a partir da respiração. Então no momento que a pessoa, nasce, respira, ela é pessoa natural. A criança que nasce morta é conhecida como natimorto. E aí é feita uma declaração de nascido morto, não é feito nem certidão de nascimento, nem de óbito, porque essa criança não nasceu, porque ela nasceu com vida. Se você pensar no aspecto da língua portuguesa, tá bom, a criança nasceu, mas não nasceu para o direito, não, porque não se tornou pessoa, porque só aqueles que nascem com vida, e a vida para nós é respiração. Pode ser que a criança tenha nascido, respirado e morrido logo em seguida, não tem problema nenhum. Para nós foi pessoa natural, tá bom? E se ela nasceu com vida? A maternidade faz uma documentação, nascido vivo, o pai ou a mãe leva até o cartório e faz o registro. Hoje muitos cartórios estão dentro até das maternidades. Há um convênio, a criança já sai da maternidade com a certidão de nascimento, coisa que eu já acho bem útil. E esse ser que nasce de mulher, então, ele vai ser pessoa natural bastando respirar. Não importa pra gente nenhum critério, nem tempo, nem saúde e nem forma. Porque há certas deformações em que a criança nasce sem uma forma humana. O que é forma humana? Que a gente está acostumado. É a pessoa com cabeça, braços, tronco e membros, né? E há certas malformações em que a criança pode vir sem algum membro, sem parte do cérebro, sem rosto, sem braços, sem pernas, e ela pode realmente não parecer um ser humano por alguma doença, alguma malformação que ela tenha. Então, nasceu de mulher, nós não fazemos nenhuma crítica, nós não simplesmente nasceu, respirou, foi pessoa natural. Não nasceu, é natimorto, tá bom? E com relação ao tempo, nós não esperamos a criança crescer. As pessoas mais velhas tinham mania de falar uma expressão assim, essa criança é tão esmirrada que não vai vingar. Talvez você tenha ouvido tua avó falar isso. Vingar é a criança crescer, se desenvolver, virar um adulto. A criança não vai sobreviver. Vocês não lembram não que o cachorro aqui perto tá louco, enlouquecido aqui, latindo loucamente. Mas a gente vai continuar assim mesmo, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda hoje. E aí, essa pessoa não vai esperar, ela é o segundo que ela respirou, ela já se torna pessoa natural automaticamente, não precisa fazer nada, certidão de nascimento, nada, nasceu, respirou, pessoa natural. Há alguns países em que você espera algum período de tempo, 5 dias, 7 dias, depende do país, 3 dias,
para aí sim você considerar que a criança é pessoa natural. Porque nós vamos dividir então a vida em vida intrauterina e vida extrauterina. Então há crianças que vão ter uma vida muito saudável intrauterina. Saiu do útero, não vai sobreviver muito tempo fora do útero. Então por isso que em alguns países você vai esperar algum tempo. Aqui no Brasil nós não esperamos tempo nenhum. Respirou nesse exato segundo, é pessoa natural automaticamente, não precisa fazer absolutamente nada, tá bom? Outro critério é a saúde. O tempo, a saúde, né? Então a criança, se ela tiver qualquer doença, qualquer malformação, ela é pessoa natural de qualquer forma. O que vem acontecendo é que muitas crianças, né, as mães, ao longo do processo de pré-natal, elas conseguem detectar, né, com os médicos, os exames, alguma malformação fetal. O que é um choque para qualquer família, óbvio, né? E durante esse pré-natal, se for detectada alguma malformação, não é causa de aborto, porque nós não temos aborto eugênico no Brasil como gênero, né? O aborto por malformação genética. A figura do aborto médico autorizado por lei, ele está no artigo 128 do Código Penal. Daqui a pouco nós voltamos a ele. E no artigo 128 do Código Penal, as formas autorizativas de aborto não se incluem o aborto eugênico. Mas o que vem acontecendo? Muitas mães, ao longo do pré-natal, tem que lembrar que esse código é da década de 40, ele foi atualizado na década de 80, né? E hoje, realmente, os exames são ultra sofisticados. Verificando que a criança tem uma malformação ou uma doença que impossibilita a vida extrauterina, ou seja, ela vai nascer morta ou vai morrer logo após o parto, notem que ela está viva no útero, tá? Não causa nenhum problema de risco à mãe, nenhum problema. Mas o fato da mãe saber que esta criança não vai crescer, não vai levar para casa, ela não tem chance de se tornar um bebê saudável, ela vai morrer em poucas horas, poucos minutos, poucos dias, faz com que muitas mães peçam autorização ao Supremo Tribunal Federal para fazer o aborto. E alguns têm sido autorizados, né? Claro que ela vai pedir a primeira instância, em alguns casos vai chegar até o Supremo Tribunal Federal e ele vem autorizando realmente o aborto por malformação, desde que seja diagnosticada a inviabilidade de vida extrauterina, ou seja, a criança não vai sobreviver ao parto ou vai viver muito pouco logo após o parto. Lembrando que também a mãe faz isso se ela quiser, não é obrigada, tá? Se ela quiser ter o bebê, ela pode ter o bebê, não tem problema nenhum, o bebê vai nascer, se nasceu com vida se torna pessoa natural, se não nasceu com vida, não torna-se pessoa natural. Outra coisa importante que a gente pode estar trazendo para vocês com respeito a isso é o exame, né? Como é que se chama o exame que se detecta se a criança respirou ou não? Esse exame é chamado de dosimasia hidrostática de Galeno. Então, agora fiquei gaga de novo. Dosimasia hidrostática de Galeno. É feito um exame com o pulmão. Então, esse exame é muito antigo. Hoje existem outras formas sofisticadas, mas a gente acaba estudando e sabendo que existe esse exame. Você retira o pulmão do bebê, bota numa bacia com água, se ele boiar, respirou, se ele não afundar, ele não respirou. Aí na nossa aula, no sala de aula, eu botei um videozinho que mostra exatamente o exame, como é feito, como é que é o pulmão e tal. Quem se interessar por essas partes de medicina legal, coloquei um videozinho lá para vocês verem. Bom, e aí o nascituro, quem é? O nascituro é a figura da criança em vida intrauterina. Então nós não chamamos de bebê, de feto, nós chamamos de nascituro. A partir de que momento é um nascituro? De novo, o artigo 2º do Código Civil vai nos socorrer com essa informação, porque ele vai dizer, no artigo 2º, que a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a sua concepção. Então, o artigo 2º vai dizer que a proteção legal ao nascituro começa na concepção. Então, a concepção vai acontecer no corpo feminino, lá nas trompas de falópio, o espermatozoide vai encontrar o óvulo, vai fecundar, fecundou, ele se torna ovo, começa a proteção legal. Qualquer ato que você faça a partir daí é aborto, tá? E aí você vai se submeter a todas as penas que dizem respeito ao aborto, que estão no Código Penal, né? E a proteção legal desse nascituro,
que é esse ser em vida intrauterina, ele vai ficar desde o primeiro dia da concepção até o início do parto, onde ele se torna nascente. E esse nascituro, então, ele vai se desenvolver e vai ter a vida dele normal. Qualquer ato que você venha a fazer, bateu na mãe, com o objetivo de provocar aborto, porque aí olha o sentido, porque o aborto, ele é um crime doloso contra a vida. E o aborto, então, não se pune o aborto culposo. Então, a mulher que tem um aborto sem querer, por algum problema do organismo dela, ela não é punida, nem ninguém é punido. O aborto doloso é aquele que a pessoa tem consciência, desejo do resultado, né? Ele tem consciência do potencial lesivo da ação, desejo do resultado, ele então é a figura dolosa. Ele pode ser feito com a pessoa levando uma surra, com uma beberragem, um chá, um remédio, uma atitude mecânica. Então, de várias formas, infelizmente, pode-se fazer o aborto. E todos eles são punidos. Começa a punição a partir do artigo 124 do Código Penal e vai até o artigo 127. Porque o artigo 128, como eu falei para vocês, são as hipóteses de aborto necessário, que é o aborto que não é punido pelo Código. Então, o artigo 124 vai trazer provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoquem, e aí pode ser qualquer pessoa, esse outro pode ser um médico, uma doula, uma amiga, a vizinha, qualquer pessoa, tá? E aí vai provocar aborto sem consentimento da gestante, às vezes ela pode nem saber, colocou um remédio, né? E deu para ela beber, ou para ela comer, ela nem sabe, ou bateu nela, né? Fez alguma coisa, ou dopou a mulher para que pudesse depois fazer um aborto mecânico nela. Qualquer coisa é punido, tá? E aí vocês vão ver as penas, elas vão variar entre 1 a 10 anos, mais ou menos, pelo crime do aborto. Já o aborto necessário, ele vai acontecer... Notem o que o Código vai dizer no artigo 128, eu vou ler para que a minha memória não falhe. Não se pune o aborto provocado por médico. Então, primeiro, é o médico que vai fazer o aborto necessário. Se esse médico não quiser fazer o aborto, vai ser encontrado na rede de saúde alguém que queira fazer. Ele não é obrigado a fazer, não. Vai ser encontrado na rede alguém que deseja fazê-lo, tá? E a mulher, então, vai procurar a unidade de saúde e vai dizer, olha, está acontecendo essa hipótese comigo e eu desejo fazer o aborto necessário. No primeiro caso, é quando não há outra forma de salvar a vida da mãe. Nesse caso, muitas vezes é uma decisão médica, muito mais que uma decisão da mulher. Não tem essa parada da novela que a mãe fala, ai, me mata, mas salva meu filho. Isso aí é delírio de novela, fica bonito, bacana na novela pra caramba. Ai, que mãe linda, mãe maravilhosa, abriu mão da vida pelo filho. Isso não pode, o médico não pode fazer essa escolha. A lei já escolheu por ele. Ele salva a mãe, porque ela já é uma pessoa natural, já tem uma série de relações obrigacionais, tá casada, às vezes tem outros filhos. Eu vou matar essa mulher para fazer uma criança nascer que eu não sei nem se vai vingar, então eu não faço isso. Eu opto pela mãe, tá bom? E no outro caso, essa gravidez resulta de estupro. A gestante tem que desejar retirar a criança, né? E se ela for menor, do seu representante ou assistente. Quando o problema do aborto é a prova, né? Porque é complicado para o médico acreditar na palavra de uma mulher que diga, eu fui estuprada. Porque muitas podem chegar lá e dizer que foram estupradas porque querem o aborto. E o aborto não é legal no Brasil. Por enquanto não é. E aí, o que a gente faz? O que se faz nessa situação? É preciso um boletim de ocorrência, se ela fez no período, ou um atestado médico, né? Porque é possível, através do atestado médico, se essa mulher, quando for estuprada, tiver alguma documentação que comprove que ela esteve na unidade de saúde, apresentou tais feridas, foi encaminhada para tal coisa, tal medicação, fica bem claro qual é o quadro, e é um quadro de estupro. Ou o boletim de ocorrência. Se não for possível nenhum dos dois, na época não foi feito nada disso, aí sim vai ter que ser feita uma autorização judicial, e aí dentro do processo a mulher vai ter que provar que foi estuprada e de alguma forma convencer o juiz autorizando esse aborto. Aí fica mais complicado realmente. Bom, o nascituro então, ele, pro nosso direito, ele não é pessoa natural. É importante frisar isso. O que é ele? Nascituro. Então, ser em vida intrauterina, na natureza jurídica dele, nascituro, é pessoa natural? Não, não é.
Ele tem direitos? Tem excepcionalmente alguns direitos. Então, além da pessoa natural e da pessoa jurídica, o nascituro é dotado de direitos atualmente. Então, primeiro direito que ele tem é o direito à vida, senão você não tinha a criminalização do aborto, né? Sendo o nascituro a forma mais vulnerável da vida humana, você precisa proteger a vida, e a vida mesmo, principalmente na sua forma mais vulnerável. Caso contrário, você talvez amanhã não tenha nem mais vida. Então, você protege a vida humana. E essa criança, então, esse nascituro, ele vai ter a proteção jurídica. Poderá vir a adquirir direitos patrimoniais, inclusive. Não é comum, não é normal, né? Mas se a criança receber uma doação ao nascituro, doação à prole futura, herança, esses direitos, ao nascer com vida e respirar, são adquiridos pela criança, tá? Então, são direitos que ficam suspensos, né? Ficam sob condição suspensiva. E aí, ocorrendo o fato, ele adquire o direito. A condição suspensiva é o nascimento com vida. Sabemos se vai nascer com vida? Não, não sabemos. Por isso, a condição suspensiva, tá bom? Continuando, então, com relação a outro ponto que às vezes algumas pessoas me perguntam, é sobre a inseminação artificial. Nós temos uma lei de biossegurança que vai tratar das questões que envolvem os embriões e as células embrionárias que são feitas por inseminação artificial in vitro, né? Hoje nós temos na medicina a possibilidade milagrosa de se gerar vida através de inseminação artificial. Então a criança inseminada, desde que inseminada, no útero materno, é nascituro. Colocou o embrião lá, é nascituro. A criança congelada já é uma discussão jurídica enorme. Se a criança em congelamento, né? Porque ela fica em estado suspenso de vida congelada. O embrião, o óvulo já está fecundado pelo espermatozoide, ele já é embrião, mas não se começou todo o processo gestacional porque ele está fora do útero, está congelado. Então, para alguns, ele não seria protegido ainda como nascituro, tá? Por isso que, após 3 anos de congelado, esse óvulo pode ser usado em experiências, em experimentos, em pesquisas com células tronco embrionárias, tá bom? Porque acredita-se que, cientificamente, depois de 3 anos, esse embrião não é mais tão viável quanto os outros. Por isso que haveria, então, a possibilidade de você usar essas células, que seriam somente um conjunto de células, não seria possível vida mais ali, e aí você poderia fazer experiências de células tronco embrionárias com aquele óvulo, tá bom? E seja essa inseminação heteróloga ou homóloga, não importa, é a mesma coisa. Bom, o artigo 2º, voltando a ele, vai trazer pra gente o início da personalidade jurídica. E aí você vai se perguntar, mas o que é personalidade jurídica da pessoa natural? Personalidade é a aptidão para ter direitos e poder exercê-los em nome próprio, né? Poder exercitar esses direitos, adquirir deveres, exercitar direitos e cumprir deveres. Então, a personalidade é o atributo da pessoa humana. Toda pessoa humana, a partir do momento que nasce com vida até morrer, é pessoa natural dotado de personalidade jurídica. Porque a expressão da minha existência no direito é o fato de eu ter personalidade, que vai me permitir ter direitos e deveres. Tá bom? Então, a personalidade, ela como um gênero, ela é muito grande, é uma possibilidade enorme, eu posso fazer qualquer coisa. Em algumas situações, é complicado permitir que qualquer pessoa faça qualquer coisa. Esse gozo desse direito, essa possibilidade, traz às vezes problemas principalmente com relação a deveres. Porque há pessoas que, por situações de saúde, ou ainda pela idade que possuam, vão ter dificuldade para exercitar direitos, para defender direitos e cumprir deveres. Então, por isso, o direito vai criar a figura da capacidade jurídica. A capacidade jurídica será, então, um limite à personalidade. Porque sendo a personalidade muito ampla e ilimitada, eu posso fazer tudo, qualquer coisa, e fazer tudo seria arriscado para algumas pessoas que são vulneráveis juridicamente, porque são muito jovens, porque são doentes mentais, têm uma doença física, está em coma,
tem algum problema qualquer que não pode cuidar dos seus próprios direitos. Então, eu vou criar capacidade para limitar a personalidade. Quando eu limito a personalidade, eu vou atingir 2 pontos importantíssimos, que é a capacidade de exercício de direitos e a capacidade de direitos. A capacidade de direitos é a aptidão para ter direitos. Isso todo mundo tem, tá? Essa capacidade de direito é também chamada de capacidade de gozo. Então, todo mundo pode gozar seus direitos, ter direitos. Isso pode ser a pessoa pior da face da terra, terá direitos. E sempre terá capacidade de direito. Já a capacidade de fato ou exercício, não. Essa poderá sofrer limitações futuras, porque essa capacidade de fato ou exercício é a aptidão para exercitar você mesmo, em nome próprio, os seus direitos, assumindo obrigações, assumindo deveres, cumprindo deveres. Isso nem sempre é possível, porque a pessoa pode não ter saúde, pode não estar no gozo das suas faculdades mentais ou pode não ter idade suficiente para isso. Então, o direito vai criar a possibilidade, então, de existir a capacidade e a incapacidade, que nós vamos ver em aula futura, tá bom? A gente vai ficar por aqui, por essa aula. Em breve eu vou fazer uma aula sobre direitos da personalidade, para essa aula não ficar muito longa, muito cansativa. A gente volta em uma outra aula falando dos direitos da personalidade. Tá bom, pessoal? Fique em casa. Aproveita para estudar. Quem pode ficar em casa, estuda. Além das nossas aulas da faculdade, eu tenho postado lá no Facebook vários links de o Senado, Senac, FGV, várias entidades disponibilizaram cursos online. Enfim, tem uma série de coisas que você pode estar fazendo nesse período, além de ficar em casa à toa, reclamando de que está preso em casa. Assim você fica estudando, aprendendo, você nem vê o tempo passar, tá bom? É isso, pessoal. A gente se vê em breve, se Deus quiser, assim que essa pandemia acabar. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bye, bye.